Estamos de volta com o Adnet ao vivo, aqui na MTV, também pela Twitchcam do Marcelo Adnezero. E hoje nós recebemos ela aqui, ela que é acreana, ela que é Maria Osmarina Marina Silva Vaz Lima. De Lima. Só pelo D eu errei. Seja muito bem-vinda, Marina. Obrigada, Prazer, Marcelo. é uma honra pra gente, acima de tudo, ter você aqui no nosso programa. Muito legal, a gente fica até um pouco emocionado, assim. Obrigada. Não é? E hoje, Marina se desligou do PV e propôs uma nova forma de fazer política. Que forma é essa, Marina? Olha, Marcelo, sempre que as pessoas me perguntam sobre isso, eu digo que a política está passando por um forte questionamento no Brasil e no mundo. Acho que as velhas fórmulas estão sendo questionadas. E talvez a nova forma ainda não se saiba exatamente como é. Mas uma coisa é certa, acho que ela não tem fórmula. A política deve ser entendida como um processo vivo, fruto da interação entre o agente político, que pode ser alguém que tem mandato, que tem um papel de representação, ou o cidadão, que se coloca nesse papel de agente. Uma coisa sem fórmula. Sim, mas você faz política mesmo sem fórmula. O que é mais importante para você fazer política? O amor, assim, vamos dizer, uma coisa que te move, assim, puramente assim, um sentimento político ou alguma técnica, algum critério mais exato? É emoção ou é exatidão? O que pesa mais para você? Eu acho que a política é o espaço onde todas essas coisas podem acontecer. Né? Mas é claro que quando você encara a política como ideal, essa coisa da emoção sempre está presente, né? Hoje eu dizia que tem um psicanalista que eu pelejei para lembrar o nome dele agora, ele disse que o ideal deve estar na popa do barco e não na proa. A política, quando ela tem o ideal na Vou achar o nome dele. O ideal deve estar na popa e não na proa. Popa e não na proa. Eu não sei se é o Fábio Herman, se foi o Ricardo Goldenberg. Alguém falou isso e é muito interessante. Então, eu acho que o ideal tem que estar dentro da gente. E quando ele está dentro da gente, de fato, ele nos move. E isso acontece na política como arte, né? E não na política como arte no sentido da traquinagem, sabe? Da malandragem. A política como arte, ela evoca essa coisa do serviço, do amor e, ao mesmo tempo, também da razão, né? Porque, afinal de contas, você tem que dar resposta para situações concretas, específicas da vida, enfim, do país, das pessoas. Eu vou mudar completamente de assunto, vou perguntar o seguinte pra você. Acreana em São Paulo sente frio? Muito, 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 muito. Eu tô aqui, ó, fazendo um esforço danado pra parecer que não tô com frio. Mas aqui tá quentinho aqui dentro, né? Aqui tá quentinho, tá numa boa. né? Mas lá no Acre, no inverno, não faz frio, obviamente. Olha, tem um não, período né? em junho, que mais ou menos 3 dias. Você tem esse sotaque bonitinho. Fala junho de novo. Em junho. É uma coisa meio passarinho, junho, que é uma coisa meio de Belém, que Manaus tem também. Mas os paraenses, eles são mais fortes. Falam farinha, galinha. Violãozinho? Tocar um violãozinho? Isso, um vinhozinho. Mas tem uma época do ano que fica um pouco mais frio. Então. Tem uma época do ano em junho tem a friagem e no Acre não queira passar um frio no Acre. Uma vez uma pessoa foi daqui de São Paulo, todo de camiseta, chegou lá uma friagem, ficou 11 graus. A umidade é muito baixa. 11 graus? Como é que o mosquito acreano fica numa situação dessa com 11 graus? Né? Olha, o mosquito geralmente ele fica encolhidinho, porém com o ferrão muito atento. Muito bem. E agora nós vamos conhecer um pouco mais de Marina Silva no nosso quadro que é o Biômetro, que é o seguinte, a gente vai mostrar aqui um vídeo que são imagens suas marcantes da sua vida e você comenta pra gente, beleza? Tá bom. Vou até virar aqui pra ver junto com você aqui. Manda ver. Graças a Deus. Biômetro, vai aparecer um tempo aqui. Essa foto. Essa foto foi um empate feito na Fazenda Bordão, Chico Mendes ainda era vivo, contra um grande desmatamento que tivemos lá de mais ou menos 700 hectares que iam ser derrubados e juntamos pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos e fomos para evitar que a floresta fosse derrubada. Essa aí eu acho que 89, foi né? na antiga
sede do que hoje é o Instituto Socioambiental. Lá e aí você é ministra do Meio Ambiente, aqui né? é o ministro do Meio Ambiente de cochicho com o Lula. E aí? Ai, ali eu estava, assim, muito animadinha, pelo visto. Ah, com os 20 milhões de votos. Na campanha, exatamente. É. O carinho das pessoas. Ali foi no Rio de Janeiro, no dia do lançamento da nossa campanha no Rio de Janeiro. Família? Ali é a família, né? A família Olha. Silva, as filhas e os filhos. Que bonitos. E os Silva nasceram lá no Acre também, não? Os Silvas todos nasceram no Acre. E você teve 20 milhões de votos. Quase 20 milhões. Isso é mais do que o Restart teve no VMB. Eu sei, é uma coisa impressionante. E isso devido à família Silva, talvez? Imagina a imensa Olha, família Silva em todo o Brasil. É uma família bem grande, a família Silva. Uma família enorme. Mas para evitar essa ideia do nepotismo, teve uma parte que não votou em mim, votou no Serra, votou no Plínio e na Dilma. Sim. Então eu fiquei só com 20 milhões, Só. mas isso ajudou que tivéssemos o segundo turno e foi muito bom para a democracia. Foi viu, determinante, realmente, foi um fenômeno. Foi um fenômeno, foi uma revelação. Se pensarmos nas circunstâncias, pouco tempo de televisão, pouca estrutura, sem aliança, e fazendo uma discussão que não era, digamos assim, aquilo que a política tradicional faz, né? Que era falar de desenvolvimento e sustentabilidade, colocar os temas que precisavam ser debatidos, e não aquilo que as pessoas acham que o eleitor queria ouvir apenas. Eu tenho uma curiosidade muito grande que eu queria te perguntar. Eu sempre adorei política, sempre vi o horário eleitoral, sempre me envolvi muito com política, assim. Enquanto meus amigos, enquanto todo mundo troca de canal, eu ficava atento para ver o horário eleitoral. Que bom. E aí, o que acontece? Acontece que eu fico muito curioso com o debate. Quando rola um debate, falei, será que os candidatos eles decoram uma resposta ou um discurso para cada área, saúde, transporte e educação? Será que é no freestyle, que é na hora, improvisado? Será que tem um assessor que fala? Como é que é esse bastidor do debate? Como é que é pelo menos a sua técnica para um debate? Assim? Bem, é impossível decorar uma resposta para cada pergunta, né? Ali tem, só se combinasse com o russo, né? Aí você diz, olha, você me pergunta sobre isso, porque... Aí não rola isso. Não rola, né? Aliás, ele se pergunta exatamente aquilo que ele acha que você vai ter dificuldade de responder. Você, enfim, vai ter que se debruçar sobre todos os temas e, obviamente, que tem um preparo, né? O preparo é, enfim, com os assessores, com os colaboradores. E tem uma coisa que eu falo, que as pessoas não olham muito, mas tem a pasta do candidato. Todo candidato tem uma pasta que, se você quiser estragar o debate, desapareça com a pasta do candidato. Ah, uma pasta com documentos e dados? Com as informações, com dados. Ah, então no camarim, antes da... Não é bom ir ao banheiro, porque alguém vai pegar a tua pasta? Não, ele vai pro banheiro, ele leva a pasta. Mas isso nunca rolou de sumir uma pasta? Assim, não, nunca rolou. Mas tem tudo lá, a pasta tem... tem ali as informações. Geralmente você não dá para consultar, porque não dá para ler, mas tem um efeito psicológico. Se não tiver a pasta, você entra em pânico. E tem uma cena muito comum que é assim, muito bem, candidato, eu quero lhe responder. Eu gostaria de lhe dizer que eu tenho aqui em minhas mãos dados que comprovam e fica procurando a informação loucamente. Como você avalia o governo da Dilma Rousseff até aqui? Olha, eu acho que tem algumas coisas que ela, enfim, posicionou adequadamente, reposicionou o Brasil nessa questão da defesa dos direitos humanos no plano internacional, aquela aproximação, no mínimo, inaceitável com a Ahmadinejad. Eu acho que ela colocou as coisas num outro rumo. Na política social, a ideia de que vamos reduzir, acabar com a miséria, com a miséria extrema na vida das pessoas, isso é muito importante, sinalizando para uma outra direção de política social que eu até defendi durante as eleições, que é fazer com que as pessoas tenham uma inclusão produtiva, criando igualdade de oportunidade para as pessoas. Isso é uma coisa interessante. Por outro lado, acho que enfrenta dificuldades muito grandes. Na área ambiental, nem falar. O Código Florestal que foi aprovado na Câmara dos Deputados, com a base do governo completamente desassociada do compromisso que a presidente tinha assumido no segundo turno, de que não iria aprovar uma lei que promovesse o desmatamento e anistia para desmatadores. E a base se descolou completamente dessa posição que a presidente assumiu. E agora esses casos de corrupção que vêm sendo denunciados no Ministério do Transporte, consequências graves, como estamos todos acompanhando. Então, de sorte que nós temos que ver que há um esforço, pelo menos
que eu sinto da parte dela, de não compactuar com isso, e ao mesmo tempo refém das alianças que fez. Pergunta dificílima aqui para você. Dilma ou Lula? Dilma ou Lula, em que sentido? São tantos sentidos, né? então eu vou facilitar. Eu te perguntei sobre a Dilma, agora eu te pergunto então sobre o Lula. Com quem você trabalhou no ministério dele, depois se desligou do PT. Como é que você enxerga essa figura tão importante, o Lula? Olha, eu tenho uma relação com o presidente Lula de 30 anos, né? Eu fundei... Aliás, você está com quantos anos agora, Marina? Eu, 53. Não, mas 53. Isso é de domínio público. Ah, domínio público. Dia 8 de fevereiro, parece. 8 de fevereiro de 58, o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Isso. E eu nasci, não é? E eu fiquei triste, porque eu falei 53 e você não falou, poxa, mas não parece. Mas isso é óbvio, eu não quis ser óbvio, não sabe? Quis ser óbvio, obrigada. Mas é claro que não parece. Mas a minha relação com o Lula é uma relação de 30 anos no processo de fundação, criação do PT, de companheirismo, trabalhei no governo, tive a honra de estar no governo. Mas num determinado momento rolou alguma bifurcação que vocês foram eu cada acho um para um lado, de uma que certa o importante na política é que as amizades e o respeito, eles não sejam motivo de você não afirmar aquilo que você pensa, mesmo para quem você ama e para quem você gosta, ou de apresentar a diferença, a divergência, quando ela, de fato, acontece. Na questão ambiental, chegou um momento que eu senti que não dava mais para continuar no governo. E a forma que eu tinha de ser leal com o governo e com o próprio presidente Lula era pedindo para sair. E pedindo para sair, eu acho que ajudei o governo, porque o Mangabeira Unger, o Stefanes, o governador do Mato Grosso, Braulio Maggi, o governador de Rondônia e, enfim, algumas pessoas com uma visão bem atrasada de desenvolvimento queriam que o presidente Lula revogasse as medidas de combate ao desmatamento, dizendo que as medidas eram fortes demais, que o desmatamento não estava naquela quantidade que eu estava dizendo. E percebendo que estavam induzindo o presidente ao erro, eu pedi para sair. A sorte é que nós tínhamos colocado os dados transparentes na internet e as pessoas conseguiam acompanhar polígono por polígono e sabiam que eu estava Seus certa. Dados eram reais. Isso. Aí, quando eu saí, os que achavam que iam revogar as medidas, né, receberam uma grande pressão da sociedade para não revogar. E o presidente Lula se sentiu com respaldo para manter as medidas e o certo é que o desmatamento até 2010 saiu de 27 mil quilômetros quadrados em 2004 para 6 mil em 2010, o que é muito relevante. Só que agora, com o novo Código Florestal, só a expectativa da aprovação do relatório do Aldo Rebelo, ele aumentou 450% só no Mato Grosso. Já gerou um aumento só pela expectativa agora, da aprovação. Eu sei que a gente tem que ir pro break, meu querido diretor, mas eu queria te fazer só uma pergunta. Fazer política, são muitas, mas tenho algumas curiosidades. Fazer política não pode ser perigoso? Por exemplo, se lidar com grupos que são muito poderosos e muito grandes. Não chega um momento, eu sempre pensei nisso também, que, caramba, que alguém te ameaça ou que rola uma coisa mais indecorosa, assim? Olha, eu acho assim que faz parte? Não, eu não Quer dizer, não deveria fazer, mas... eu não encaro como faz parte, né? Sim. Eu encaro a política como um espaço de construção da verdade, né? Da relação correta com as instituições públicas, com os recursos públicos, com as pessoas, inclusive com o adversário. Eu jamais sacaria qualquer mentira do meu oponente só para ganhar ponto em cima dele. Jamais roubaria a pastinha do oponente? Não roubaria. Pelo contrário. Se eu encontrasse, eu entregaria sem ficar bisbilhotando a pastinha. Muito bem. Daqui a pouco a gente volta com Banda Voe, que, aliás, tá fazendo um clima muito gostoso pra gente aqui, assim. Tô gostando muito, tá muito bacana. E com a grande Marina Silva. Aliás, você manda aqui para o @AdneAlVivo aqui no Twitter as suas perguntas pra Marina, aqui no bloco que vem. A gente faz uma interação dos internautas com a Marina também. Até o bloco que vem a gente já volta. Beijo do Magro! Então, botar o pé no acelerador e falar uma palavra e você me responde assim, papum, uma coisa meio ping-pong. Se eu não conseguir, eu digo passa. Tudo não tem problema nenhum, sem problema. Vamos lá. Maconha. Olha, eu nunca fumei maconha e não sou favorável à descriminalização. E isso eu defendi
na campanha. Eu sei que existem pessoas sérias que defendem a descriminalização, como é o caso do presidente Fernando Henrique, o próprio Gabeira, mas eu, por razões que são de como eu acho que esse problema deve ser combatido, eu não defendo. Certo. Homofobia. Eu acho que a discussão contra a homofobia está correta. E a união homoafetiva? As pessoas são donas do seu próprio destino. Quando vem a questão do casamento, como eu entendo o casamento como um sacramento, eu não sou favorável. Mas os direitos civis das pessoas, que elas possam ter direito à herança, plano de saúde conjunto, os direitos que as pessoas devem ter como cidadão, isso ninguém pode ser contra. E discriminar, ninguém pode discriminar ninguém. Aécio Neves. Aécio Neves, um político mineiro. Você gostou, né? Gostei, essa foi a definição perfeita. Aborto é uma questão que eu imagino que você seja contra. Eu tenho uma posição contrária ao aborto. Também coloquei isso claramente na campanha, sem tergiversar, porque eu acho que a política ela deve ser exercitada com transparência. Eu não gosto daquele candidato que quando está com o público religioso ele é contra o aborto. Quando está com outro público ele é favorável. É verdade. Eu dizia que tinha uma posição contrária, respeitando inclusive aqueles que defendem. E manteve a sua opinião? Mantive a minha opinião para que as pessoas pudessem escolher livremente. Eu acho que isso é a democracia, lidar com a diversidade. O mesmo direito que alguém tem de defender, eu tenho de ter um posicionamento contrário. E vou partir direto para o público aqui te perguntando. A Alê Souza fala, Marina, para qual partido tu vai? Eu ainda não sei. E eu, nesse momento, estou definindo e pensando, vou refletir, vou ter um tempo... como será a minha forma de contribuição? Será que a melhor contribuição da Marina é em um partido e na sociedade? É só na sociedade? É algo que eu quero viver essa experiência com a profundidade que ela exige de mim aos meus 53 anos, quando eu disse que queria ser mantenedora de utopias. Eu quero ser mantenedora de utopias, estando ou não em um partido. Seguir sonhando. Legal. O Diego Cássio pergunta por que você se interessou por política, o que foi o clique para você cair na vida política? Olha, o clique, eu não sei. Chico Mendes? O Chico Mendes foi parte desse clique, o Leonardo Boff, as circunstâncias de violência que nós vivíamos lá contra os seringueiros, contra os índios. Inclusive lembramos do Zé Cláudio, né, que morreu lá no Pará. Isso, que morreu agora lá em Nova Ixuna, ele e sua mulher. E mais 4 pessoas violentamente assassinadas. Você viveu essa realidade Essa realidade desde a época do assassinato do Wilson Pinheiro, em 79, e depois vários que sucederam até o Chico Mendes. O Wilson Pinheiro, 79, depois Chico Mendes, agora o Zé Cláudio Ribeiro, em 2011, a CPT são mais de 30 anos, isso, hein? A Comissão Pastoral da Terra tem um relatório que coloca a quantidade das pessoas que já foram assassinadas, os que estão ameaçados de morte hoje, os que estão em situação de risco, né? E continuarão porque estão defendendo aquilo que é o interesse de todos. E por isso que eu digo que esse Código Florestal, como ele está, ele é um desserviço, inclusive para a memória da irmã Dorothy, do Chico Mendes, do padre Josimo e de tantas pessoas que perderam sua vida defendendo a lei. E agora, nem a lei terão mais a seu favor se esse código for aprovado. Gostaria de fazer 1 milhão de perguntas a mais. Eu vou dar para você um CD do meu pai, Chico Adnet, que ele acabou de lançar o primeiro CD dele, eu canto uma das faixas. Obrigada. Eu posso fazer uma pergunta para você? Pode. Quantos anos você tem? Eu tenho 29. 29? Parece. Parece. Marina Silva, além de tudo, humorista também. Pessoal da banda Voe, um grande W pra vocês. A gente volta na quinta-feira que vem. Valeu, Marina, valeu a todos que acompanharam. Valeu, Marcelo. Até já! Valeu.